Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Descomplica Advogadas. Meu nome é Leane. Meu nome é Karina. E eu sou a Fabiola. O tema de hoje será guarda compartilhada, lar de referência e regime de convivência, de modo que quais são as principais atualizações no direito de família, desde do estabelecimento do regime de convivência, quais são os tipos de guarda, as atualizações. Hoje nós traremos para vocês todas essas circunstâncias de maneira mais descomplicada possível. E para começar, vamos falar da guarda unilateral. O que é guarda unilateral? A justiça, o direito entende que guarda unilateral é aquela guarda em que a responsabilidade de criar os filhos, de decidir ali como vai gerir a vida das crianças, será de apenas um dos genitores. Ou seja, ainda que o pai ele é responsável por pagar a pensão alimentícia, mas a responsabilidade das decisões ali em relação ao crescimento e desenvolvimento, onde a criança vai estudar, se a criança vai fazer natação, se a criança vai fazer inglês, é de responsabilidade de apenas um dos pais. E como que chega a essa decisão? Quando é que a justiça entende que a guarda deve ser unilateral ali em relação àquelas crianças, doutora Karina? Vamos lá. Então é justamente isso que a Jane está falando e a Leane também. O que é que nós temos? Nós temos hoje o regime de convivência e, aliás, a guarda, certo? A guarda unilateral, ela era comum antigamente. Hoje ela passou a ser uma exceção. Então, a guarda unilateral, porque hoje a guarda comum é a guarda compartilhada. Ou seja, não havendo objeções, não havendo um acordo entre os pais, a guarda adotada será a guarda compartilhada. Mas ainda existe a guarda unilateral, ainda existem algumas situações. Quando um dos pais abre mão em nome do outro, diz assim, olha, eu não quero exercer a guarda unilateral, e aí o outro passa a exercer. Temos ainda o caso quando ocorre a alienação parental e ainda temos a novidade recentíssima que veio do ano passado, 2023, em que, nos casos em que haja indícios de violência doméstica, essa guarda pode ser a guarda unilateral, normalmente para a mulher, que é quem sofre a violência doméstica, segundo a Lei Maria da Penha. Nós tivemos essa alteração no Código Civil ano passado, com essa abertura. Esse detalhe ainda é novidade, não sabemos ainda como vai ser o posicionamento e essa guarda unilateral, desta forma como vai ser aplicada, está sendo aplicada desde o ano passado, ainda precisamos ver as implicações. Mas o comum, qual é a guarda hoje? A guarda hoje é a guarda compartilhada. E em que consiste a guarda compartilhada? Bom, a guarda compartilhada é justamente como o próprio nome diz. Os genitores responderão de forma obrigatória sobre os direitos e deveres da criança, serão divididos de maneira igualitária as decisões tomadas acerca da criança e do adolescente. Essa parte do regime da guarda compartilhada, as pessoas tendem a confundir o que é guarda compartilhada com lar de referência. O lar de referência não se confunde com a guarda compartilhada, em que pese os dois exercerem ali a guarda compartilhada, os dois pais, eles têm a obrigação de estar ali gerindo a vida das crianças, o lar de referência pode ser tanto do pai quanto da mãe. Habitualmente existe a possibilidade não, né? As mães tendem a prevalência em relação ao lar de referência. Mas como a gente estava conversando aqui hoje dos bastidores, a gente percebe hoje, nós como advogadas, atuando aí já há alguns anos nessa área, a gente percebe a atuação dos homens procurando manter e conviver ali com os filhos de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais efetiva, mais participativa realmente da Exatamente. vida. Porque na justiça, às vezes, eles determinam ali, e aí a gente já começa entrando em outra seara, que é o regime de convivência. A doutora Leane também pode falar melhor sobre isso, que os homens, eles estão efetivamente querendo e participando assumindo da vida, o seu papel, de pai, efetivamente, porque antes era só a mãe quem cuidava, tomava decisões. No caso de divórcio ou uma separação,
da união estável, por exemplo, a dissolução da união estável, os pais, eles tinham um papel só de ir visitar a criança, não tinha muita participação, não tomavam decisões, ficava tudo de maneira muito integralizada ali A mercê da mãe. da mãe, né? Então, assim, o outro ponto a ser destacado diz respeito à questão da guarda compartilhada, no que diz respeito a um consentimento. Ainda que os pais, eles não tenham um bom convívio entre eles, isso não vai definir ou impedir que a guarda permaneça ou seja direcionada como compartilhada. Como agora a regra é que seja compartilhada, não mais haverá a possibilidade de ser unilateral só por divergência das partes. Ainda que haja uma divergência, os pais terão que se esforçar para que o princípio do interesse da criança ou do adolescente sobressaia sobre os seus interesses particulares, as questões ali em função do divórcio, do desgaste da relação, ela não vai interferir nas decisões que devem ser tomadas em conjunto e principalmente com relação às questões que serão definidas ali na sentença, no acordo entre as partes, porque a partir do momento que for determinada a guarda compartilhada, poderá também ali, haverá a definição do lar de referência e vai ser estabelecido o regime de convivência, quando que o filho vai para a casa do pai, quando o local onde o pai deve pegar a criança, deixar a criança, esses detalhes ficam ali já fixados para que não haja um problema. E trazendo nessa seara também, muitas vezes, quando é feito só o divórcio, não foi fixado a guarda das crianças, é feito ali um acordo verbal entre as partes que não deixa de ter validade, mas quando há um descumprimento, por exemplo, a mãe ou o pai que sofre, né, esse descumprimento fixado mediante o acordo verbal, ela tem dificuldade para fazer cumprir o que eles conciliaram, o que eles determinaram ali verbalmente. Nesse caso, é possível então que haja uma ação judicial de guarda e definição do regime de convivência para que, no caso de descumprimento de um dos genitores, possa ser aplicada algumas penalidades, dentre elas a multa, certo? É verdade. E aí a gente deve pensar só no seguinte, como a doutora Leane falou, há a possibilidade de fazer um acordo verbal. Porém, até pela nossa experiência, o ideal é que isso seja realmente definido em juízo. Por quê? O que a gente planeja, o que você quer realmente que a coisa aconteça, que a coisa flua. Então, a gente não quer ter um problema lá na frente. Então, muitas vezes, quando você, por exemplo, faz um divórcio ou a dissolução de uma união estável em que há filhos menores e você não define a guarda, não define o regime de convivência, você está abrindo uma porta para que haja um conflito lá na frente. Porque mesmo naquele primeiro momento em que o casal está se separando, que às vezes separa numa boa, separa com tranquilidade, não é o comum, mas a gente sabe que também os casais estão mais maduros e a gente percebe que está tendo essa maturidade também nesse sentido. Mas aí um começa a namorar. O problema é quando há essa terceira pessoa. Então, o ideal é que realmente se defina a guarda, né? Atualmente, a guarda é a guarda compartilhada. E um questionamento muito forte que se tem feito é em relação à questão do lar de referência. Porque o que é que nós temos hoje? Nós temos os casais se separando e o regime de convivência a guarda é a compartilhada. Porém, a gente vê uma discussão muito grande do lar de referência. Vai ser o lar do pai? Vai ser o lar da mãe? E quando nós temos duas mães? E quando nós temos dois pais? Onde vai ser o lar de referência? Essa tem sido uma discussão muito forte e que nós não temos uma resposta propriamente, porque a situação concreta, o caso concreto que vai definir. E digo mais, o magistrado decidir isso é extremamente complicado, porque ele vai ter que analisar a condição realmente, a melhor condição da criança. Não me interessa se é o pai, não me interessa se é a mãe. E o mais importante que muita gente confunde, não me interessa se é quem tem mais ou menos dinheiro, porque muitas vezes se confunde. Guarda, a pessoa acha às vezes, não, mas é porque
fulano tem a guarda, então essa guarda, se passar a ser minha, eu não vou mais pagar alimentos. Nada disso. A pensão vai diminuir. A pensão vai diminuir. Uma das preocupações é justamente essa, a questão da diminuição da pensão, do genitor que ficou ali como lá de referência. Eu vou ter que ser secretário, eu vou ter que estar dando satisfação. Como que funciona essa questão da guarda compartilhada? E se por acaso eu quiser viajar com meu filho e um dos pais não permite, eu vou ter que estar pedindo autorização? Esses são questionamentos oriundos da guarda compartilhada em razão do desconhecimento. Então, assim, o fato de ter ali uma guarda compartilhada, em que os pais terão que, de maneira conjunta, decidir o que é melhor para o filho, esses detalhes também serão tratados. E a questão da essencialidade de uma decisão judicial, né, uma sentença ali para determinar desde o local onde retira a criança ou adolescente até a devolução, os dias que serão, questão de férias, Natal, Ano Novo, aniversário de um, de outro, são detalhes que serão expressamente estabelecidos, fixados, para que não haja esse conflito. E no caso de conflito, a aplicação de multa ou outras penalidades. O que a gente percebe muito é que os casais, quando existe uma beligerância muito grande entre a ruptura do casamento ou da união estável, o casal, eles se magoam tanto, ou eles trocam tantas brigas, ofensas entre eles, e eles acabam transferindo essa responsabilidade, e às vezes as crianças estão ali no meio sofrendo, e esse casal que teve o casamento rompido por uma traição, por alguma coisa que deixou ambos muito magoados, eles acabam transferindo isso para as crianças, eles não percebem, ou até percebem, mas não conseguem resolver essas questões, e as crianças ficam ali à mercê, digamos, da própria sorte, à mercê de uma decisão do judiciário. E o que a gente tem que deixar bem claro é que na ruptura da relação afetiva, os casais, eles são adultos, eles têm que tentar resolver da melhor forma possível, porque a gente está falando de criança, e quando a gente fala de criança, a gente tem que ter em mente que o que a gente tem que preservar é o melhor interesse daquela criança e daquele adolescente. Ainda que o casamento tenha se desfeito, ainda que ali a relação tenha acabado de uma forma não muito comum, não muito tradicional, porque eu digo, traição acaba levando muitas mágoas ali, ou talvez nem seja tanto a traição, mas o convívio ali, desgastes do casamento, leva as crianças a sofrerem muito. Então, o que a gente preza e o que nós estamos aqui tentando falar para vocês que estão nos ouvindo se você está passando por uma situação de ruptura do casamento e vocês têm filhos menores ou adolescentes, vocês colocarem na mente de vocês que o ideal, ainda que o casamento tenha todos esses problemas que a gente está falando aqui, que o ideal é colocar à frente o melhor interesse das crianças, para que essas crianças venham ser adultos responsáveis, para que essas crianças venham ser pessoas, homens responsáveis, mulheres responsáveis, para que elas não possam transmitir para o casamento delas, para a vida afetiva delas, o que elas estão convivendo no casamento dos pais. Os traumas adquiridos. Para não levar para a vida adulta os traumas que eles viveram ali durante o desenvolvimento e crescimento deles. Exato. E eu acho que o mais importante também é as pessoas entenderem que a guarda, quando você fala em guarda, não é você ter o poder de mando propriamente. A guarda unilateral é minha, sou eu que decido tudo. Não, é o contrário. Pensa-se tanto nas crianças e nos adolescentes, obviamente, que você pensa o quê? Que todas as decisões vão ser tomadas pelo casal. Afinal de contas, eles deixaram de ser casal, acabou a afetividade. Mas a parentalidade não acabou, essa não vai acabar nunca. Ainda são responsáveis, né? São, claro, e mais. Acabou o relacionamento homem-mulher, né? Mas nunca que vai acontecer a ruptura do relacionamento pai e filho, mãe e filho. Então, essa convivência, às vezes difícil, deve ser realmente superada, a questão afetiva, sentimental, por um bem maior, que é o bem-estar dos filhos. Exato. Certo? Então, é isso que nós temos que entender, que guarda não é poder de mando, é
E quando você fala da guarda compartilhada, é o quê? Compartilhamento das decisões. E aí nós entramos num outro ponto, que é uma coisa que tem realmente aumentado muito, que é em relação ao regime de convivência. Por quê? Com essa guarda compartilhada, atualmente, porque antes era só, geralmente o lar de referência era da mãe. Materno. Era materno. Atualmente a gente está realmente tendo eu acho que até uma melhoria, uma evolução na nossa sociedade, em que os homens, os pais, estão realmente sendo mais ativos na vida dos filhos, querendo participar efetivamente. Claro que ainda não é a maioria, mas nós estamos caminhando por esse equilíbrio maior nas responsabilidades e no desejo em fazer parte da vida daquele filho. Então, com isso, a gente adentra no outro aspecto que a gente está levantando aqui, que é o quê? É o regime de convivência. E aí, no regime de convivência, a gente percebe o quê? Que cada vez mais tem se buscado o equilíbrio, né? E este equilíbrio não necessariamente precisa ser fechado, tipo, 3 dias na casa do um, 3 dias na casa do outro. Não, mas é um equilíbrio maior na convivência. Tanto é participação. Tanto é que antigamente chamava direito de visita. Nossa, um absurdo. Direito de visita quando você fala de pai e filho, de mãe e filho. Né? Exatamente. Exatamente. Então, essa é uma visão que a gente tem percebido, essa evolução. Ainda há muita discussão, né? Como a gente estava falando dos tipos de convivência, né? Inclusive, o que eu percebo hoje é que, pelo menos nos processos, né, de regime de convivência, é que existe um regime de convivência estabelecido no papel, mas ele não passa ali do papel, que é a outra parte do que a doutora Karine disse, é a outra parte de que vamos estabelecer aqui a convivência e essa convivência não passam do papel. Ele aceita, geralmente, né, o pai aceita aquele regime, mas ele não participa da vida. E aí a mãe que fica ali sobrecarregada, querendo ou não, fica sobrecarregada porque além da própria profissão ainda tem que gerir as questões dos filhos. E que a mãe fica sobrecarregada e o filho fica prejudicado pela falta de convívio com aquele genitor ou com aquela genitora que não se faz presente na vida da criança. Perfeito. Não é isso, Leandro? E partindo dessa premissa, eu vou dar um exemplo concreto para que a gente consiga entender melhor a questão da guarda, do regime de convivência, do lar de referência. Apareceu no escritório um caso em que a filha tinha por volta de 12 anos, estava residindo no exterior com a mãe e ela foi a passeio, o pai autorizou. Qual era o regime de convivência? Unilateral. Guarda unilateral. Isso, a guarda unilateral e o lar de referência era o materno. Uhum. Sendo assim, ela morava no exterior com a mãe, né? Foi visitar, daí ela ficou um ano, o pai com saudade, foi visitar a filha e acabou voltando, né, pro Brasil com a filha. Porque, em princípio, os pais tinham uma relação desgastada e eles não tinham convívio, nem trocavam palavras, mensagens, era o básico. Mas, em detrimento do princípio do interesse da criança, eles perceberam que o melhor para ela, que ir para um outro país, ainda que ela falasse fluente, né, o inglês, ela tinha uma dificuldade de recomeçar a vida, onde não tinha amigos, familiares, somente a mãe ali. E por ser menor, ela era a primeira que mais se afetava ali. Então o pai foi visitar, conversou com a mãe, acabou voltando com essa filha para o Brasil. E aí houve uma conversão da guarda unilateral. Uma reversão, né? Isso, e da guarda unilateral para compartilhada. E o lar de referência passou a ser o paterno. Então entra aquela velha discussão. Hoje, cada vez mais os pais estão sendo mais participativos, agindo ativamente. Ainda existem muitos casos em que os pais abandonam afetivamente a criança, né? Infelizmente é comum, mas também a gente tem que dar o mérito para aqueles que assiduamente participa da vida dos filhos e nessas situações em que existe um conflito de interesse, foi efetivo ali o interesse sobrepondo o da criança e adolescente. E o interessantíssimo que você levantou agora foi o quê?
no início era uma relação conflituosa, em que as pessoas não conseguiram realmente se entender. E aí o tempo resolve tudo, né? Fez com que essas pessoas evoluíssem, pensassem mais naquela criança, no filho, e mudassem, tivessem essa consciência de modificar tanto a guarda quanto o regime de convivência. O que dá para perceber nessa história, que eu achei bem interessante, é o fato da criança passar a decidir, porque ela foi ouvida. Isso. Muitas vezes as crianças, quando estão passando por essas situações, elas não são ouvidas. E aí a importância nesse caso, acredito que não foi necessário ouvir os profissionais aí da saúde, psicossocial, né? Então. Mas há situações que há necessidade de ouvir esses profissionais para entender ali qual o melhor para aquela criança naquela situação. Porque o que a gente sempre fala para os nossos clientes, que cada caso é um caso, tudo tem que ser analisado minuciosamente, porque aquela família tem uma realidade totalmente diferente daquela outra família. O caso do seu vizinho é diferente do seu caso, então não dá pra gente aplicar a história de alguém que aconteceu em outro estado, que aconteceu na sua rua, com a sua própria história. Então é importante também ter pessoas profissionais ali auxiliando o Poder Judiciário, que aí a gente fala do psicólogo, do psiquiatra, profissionais da saúde. Os psicossociais. Isso. Não só da ajudar, saúde, né? como também um advogado especialista em direito de família, para estar orientando ali a questão não só do regime de convivência, explicando, né, para os pais e vendo a melhor hipótese. Inclusive a mediação. Isso, a mediação. A mediação é um instituto que vem sendo, hoje já é óbvio, o próprio Código Civil, ele obriga a ter, a gente explica pra gente o que é mediação. A lei, vou tocar. Então, assim, o próprio Código já determina que a gente tem que ter, principalmente nas ações de família, você tem que passar pela audiência de mediação. O que é mediação? Existe uma diferença entre mediação e conciliação, tá? A conciliação, geralmente, você resolve situações únicas que você resolveu naquele momento e acabou. Por exemplo, comprei um guarda-roupa e a empresa não me entregou o guarda-roupa. Eu paguei e não recebi. Essa relação é uma relação única que vai se desfazer. Pode ser que eu não precise mais conviver com aquela empresa. Nem vai ver de novo. Nem vou ver novamente. Então, ali eu resolvo com a conciliação. Já a mediação, não. A mediação, você vai ter aquela relação entre aquelas partes, ela vai se perpetuar. Então, as decisões ali merecem um cuidado maior. E o mais belo da mediação é porque o mediador não vai decidir. Esse é o ponto crucial. Quem vai decidir, as partes é que irão decidir. Isso é super importante. Porque o mediador, ele ajuda as partes a olhar com outra visão para aquela panorama. Um outro panorama para que as próprias partes entendam o que está acontecendo e qual o melhor interesse ali das partes. E quando se envolve criança, a gente tem sempre em mente essa questão, né, de que a criança, o melhor interesse da criança é que deve prevalecer. Exatamente. E é super interessante quando você pensa na mediação, por quê? O mediador, ele tem técnicas. E essas técnicas serão usadas muitas vezes para quê? Para que a pessoa perceba que talvez aquela atitude que ela está tendo não é adequada para aquela criança. Que, na verdade, aquela atitude dela é uma atitude, vamos supor, de vingança. São vontades, são desejos diferentes do que deveria ser. E, às vezes, a convivência com o outro, a conversa com o outro, frente a frente, ela, às vezes, está tão desgastada que eles não conseguem mais fazer essa conversa. E aí vem o mediador para conseguir mostrar. Ele vai, é como se tivesse um véu, e ele vai tirando aquelas camadas do véu e vai mostrando um outro universo. E aquelas pessoas passam a decidir. Isso é muito belo, porque não é mais o juiz. Porque olha que terrível, a gente tem casos terríveis no sentido de, já imaginou, você vai colocar o seu filho na escola, o pai e a mãe não decidem, aí tem que chamar o judiciário para decidir a escola que meu filho vai estudar. Né? Então, assim, são situações que realmente, assim, tem que ser visto com muito cuidado. A questão psicossocial é muito importante, os profissionais do direito são muito importantes, os conciliadores, os mediadores.
é um conjunto. É um conjunto visando o bem maior. Exato. E essa progressão da guarda unilateral para compartilhada, que veio, né, com a evolução da sociedade, ela veio de maneira, assim, totalmente eficiente. Por quê? Porque E disruptivo, viu? Disruptivo, exatamente. Quando um dos pais era, na unilateral no caso, né, quem decidia e tomava decisões, a criança tinha ali um afastamento de maneira muito automática. Por quê? Porque o pai, ele de certa forma praticava uma certa alienação, a depender da circunstância, né? Alienação parental, não que hoje não, a gente sabe que é muito comum ainda. Mas no caso da guarda compartilhada, tem-se uma agregação de valores no sentido de que os pais vão abdicar dos sofrimentos, das mazelas, para poder, né? Pelo menos é isso, né? Só que a gente sabe também que as decisões precisam ser tomadas, nem que seja através do judiciário, né? Então, assim, a guarda compartilhada traz oportunidade para que os pais possam participar ativamente e frequentemente da vida dessas crianças. A guarda compartilhada veio aí justamente para que haja uma igualdade, principalmente nesse sentido. E existe ainda uma discussão doutrinária de que haverá apenas um lar de referência, somente com o pai, no caso de guarda compartilhada, existe uma discussão, né? E o que é um lar de referência? A gente começou a falar, mas não deu uma ênfase nesse sentido. O lar de referência para o direito é aquela casa em que a criança, ela residirá, e para o direito, para as questões sociais, é aquele endereço. É a casa dela. Ainda que haja ela mora na casa do pai, na casa da mãe, 10 dias num lugar, um final de semana nenhum, tem um lar de referência, né? E aí vem uma discussão em que no caso da guarda compartilhada é apenas um lar de referência, são dois, não importa. O que a gente precisa ter aqui é principalmente o fato de que o lar de referência hoje, na guarda compartilhada, apesar de ser um ou dois, o marco e a questão principal é que as decisões serão tomadas em conjuntos. Se houver a guarda compartilhada, a pensão alimentícia ela não vai diminuir, porque para que haja uma diminuição, uma extinção, será realizada através de uma análise do trinômio, possibilidade, necessidade e razoabilidade. Então não vai interferir a questão da guarda compartilhada. Esses detalhes precisam ser reforçados, porque é uma das maiores dúvidas, né, das pessoas que estão migrando ali do unilateral para o compartilhado. Sim. E a questão de não consentimento ou não concordância entre os pais. Essas questões em que há divergência, mesmo com a guarda compartilhada, não consigo ter ali uma boa convivência com meu marido. Os pais terão que se adequar à circunstância para que sobressaia o direito do menor. Sim, e é muito interessante, tem até um outro ponto que eu acho importante, trazendo ainda, saindo um pouco da questão da guarda e entrando no regime de convivência, que é o regime de convivência da família ampliada. A gente às vezes tem dificuldade nesse sentido, porque se discute muito o regime de convivência entre o pai e a mãe e a mãe, o pai e o pai, no caso dos casais homoafetivos. Mas e os avós? Como fica essa questão, Jane? Quando os avós também têm direito de convivência? Como é que funciona isso? Totalmente. Eu acho que é muito importante a participação dos avós na vida dos netos, né? Eu tive a participação, eu tive a honra e o prazer de ser criada, né, pelos meus avós maternos. E eu tenho certeza que eu não seria a mulher que eu sou hoje sem a influência deles. E a participação deles na minha vida hoje foi muito importante. E hoje, os avós que querem ter participação na vida dos netos, eles também têm esse direito de buscar, inclusive, no judiciário. Porque alguns pais tendem a proibir, ou quando há a ruptura do casamento dos pais, quando não houve ali um acordo, né, eles querem proibir para tentar afetar ali aquela pessoa que foi o motivo ali do fim do casamento. Então, os avós que têm uma convivência, ou que querem conviver com os netos, eles têm total direito de buscar o judiciário para tentar ver ali, respeitar o direito de conviver com os próprios netos, e é extremamente importante essa questão. Com certeza. Então, eu acho que basicamente são essas questões que nós trouxemos aqui hoje para vocês.
Continuamos abertas para qualquer dúvida, qualquer questionamento. Tragam temas para que a gente possa debater. Temas do direito de família, temas de sucessão, temas de planejamento patrimonial. Vamos compreender realmente todos os direitos e muitas vezes deveres que nós temos, certo? Então, nosso podcast Descomplica Advogados está aqui, Descomplica Advogados, para que todos possam participar. A participação de vocês é muito importante, não é isso? Isso mesmo. E até a próxima, né? Nos encontramos em breve. Até a próxima! Tchau, tchau.